Olá a todos, meu nome é Rédica Sequente Sentim, fui orientada pela mestra Gabriela Amboni de Andrade, curso Ciências Biológicas pela PUC Paraná no campus de Curitiba. Minha modalidade de bolsa foi pela PUC e eu vou apresentar meu projeto intitulado Identificação da eriptose em paciente pós-transplante renal. Bom, a doença renal crônica é uma condição progressiva e irreversível. Ela está caracterizada pela redução da taxa de filtração glomerular ou pela presença de marcadores de lesão renal por 3 meses ou mais. Nos pacientes estágio 5 da doença renal crônica, ocorre o acúmulo de toxinas urêmicas que vão intensificar a inflamação, aumentando o estresse oxidativo e favorecendo a eriptose, a morte programada das hemácias. E nesse contexto, o transplante renal é a principal terapia de substituição, pois ela vai garantir a melhor qualidade de vida do paciente e recuperação da função renal. Contudo, mesmo após o transplante, cerca de 40% dos pacientes mantêm anemia, que está associada à inflamação, ao estresse oxidativo e também ao uso de altas doses de imunossupressores. E apesar também da anemia na doença renal crônica já ser bem descrita na literatura, a anemia pós-transplante ainda é pouco estudada e não existem tantos trabalhos que avaliem a eriptose nesses pacientes. Nosso objetivo geral foi determinar a eriptose e inflamação em paciente pós-transplante renal e os específicos analisar os níveis de hemoglobina pré- e pós-transplante renal, determinar a expressão de fosfatodicerina e eritrócitos obtidos de paciente pré- e pós-transplante renal e avaliar mediadores inflamatórios no soro de paciente pré- e pós-transplante renal. Nosso estudo inclui 20 receptores de transplante renal do Hospital de Santa Casa de Curitiba, todos com mais de 18 anos, que assinaram termo de consentimento. Foram coletadas amostras de sangue desses pacientes antes dos transplantes, 5 dias depois, em intervalos de até 12 meses. Os eritrócitos foram isolados, lavados e tratados e em seguida analisados por citometria de fluxo. Nessa primeira tabela é possível analisar o perfil clínico dos 20 receptores de transplante. A média de idade foi de 44 anos, a maioria são homens e a principal causa da doença renal crônica teriam sido hipertensão e glomerulonefrite. E além disso, 25% tinham diabetes, 45% tinham anemia e 50% tinham hipertensão. E esses dados eles mostram que os pacientes já apresentavam várias comorbidades já no momento do transplante. No gráfico da hemoglobina, observamos que antes do transplante os níveis já estavam baixos, então caracterizava anemia, e após o transplante houve um aumento progressivo e significativo, especialmente a partir do terceiro mês, mostrando então uma recuperação hematológica. Nesse segundo gráfico, mostra a eriptose medida pela fosfatodicerina, a exposição dela nos eritrócitos. No pré-transplante, os valores já estavam elevados, mas após o transplante houve uma redução progressiva, então indica uma menor destruição das hemácias e uma maior sobrevida dos eritrócitos. E por fim, avaliamos a mediadores inflamatórios. Observa-se então que, embora haja uma tendência na redução após o transplante, a inflamação residual ela persistiu em alguns períodos e provavelmente estava relacionada ao uso contínuo de imunossupressores. Para concluir, após o transplante renal, verificou-se então que, apesar da presença de inflamação residual, houve uma recuperação progressiva dos parâmetros hematológicos, caracterizada por aumento significativo da hemoglobina e redução da eriptose a partir do terceiro mês. E a melhora da função renal está associada à consequente diminuição das toxinas urêmicas, que provavelmente contribuiu para a menor destruição dos eritrócitos e favorecendo sua função e prolongando a sua sobrevida. Obrigada pela atenção.